A frase foi curta, direta, mas o impacto foi imediato. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou publicamente que fez o que tinha que fazer, o Brasil político parou para ouvir. Não porque fosse uma frase inédita, mas porque foi dita no momento exato, no lugar exato e diante do contexto mais sensível possível. A declaração ocorreu durante a cerimônia de colação de grau da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das instituições mais simbólicas do país, no mesmo dia em que Moraes determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Para muitos, aquela frase não foi apenas um comentário, soou como algo maior, soou como uma confissão. Não no sentido jurídico, mas no sentido político e simbólico. Um ministro da mais alta corte do país parecia assumir publicamente a autoria e a convicção pessoal por uma decisão que, em tese, deveria ser estritamente técnica. Juízes não costumam falar assim. Magistrados normalmente se escondem atrás dos autos, dos votos fundamentados, da linguagem formal e impessoal. Mas ali, diante de jovens formandos em direito, a fala foi simples, humana, quase cotidiana. E exatamente por isso, poderosa. A interpretação se espalhou rapidamente. Nas redes sociais, a frase foi recortada, compartilhada e analisada sob todos os ângulos possíveis. Para críticos do Supremo, ela confirmou algo que já vinha sendo denunciado há anos: a percepção de que parte do judiciário ultrapassou os limites da imparcialidade e passou a atuar como agente político ativo. A partir daquele momento, a discussão deixou de ser apenas sobre a transferência de Bolsonaro. Tornou-se um debate sobre o papel do Supremo, sobre os limites do poder judiciário e sobre o risco de personalização das decisões. E o impacto não parou por aí. Dentro do ambiente jurídico, o que mais chamou atenção não foi uma reação, mas a ausência dela. Nenhuma nota pública relevante, nenhuma manifestação contundente de professores, juristas ou entidades ligadas à própria Faculdade de Direito da USP. O silêncio tomou conta do espaço, que historicamente sempre foi palco de debates intensos sobre democracia, Constituição e garantias individuais. Para alguns, o silêncio foi prudência institucional. Para outros, foi conivência. Em um país onde o judiciário se tornou um dos principais protagonistas políticos, o fato de uma fala desse peso não gerar reação acadêmica levantou suspeitas ainda maiores. O silêncio, nesse caso, falou alto. Ele reforçou a sensação de que determinadas posturas já se tornaram normais demais para serem questionadas. E quando algo deixa de causar estranhamento, passa a se consolidar como regra. Mas se o meio jurídico permaneceu em silêncio, o meio político explodiu. Deputados reagiram de forma imediata. O deputado Nicolas Ferreira publicou o vídeo com a fala do ministro e ironizou a suposta imparcialidade do judiciário. A crítica foi direta, sem rodeios, e rapidamente viralizou. A deputada Caroline de Toni foi ainda mais dura. Para ela, a fala de Moraes revelou uma postura incompatível com a magistratura e justificaria a abertura de um processo de impeachment. Um pedido que até então parecia distante, voltou ao centro do debate político. Já o deputado Rodrigo Valadares classificou o episódio como militância de toga e alertou para o exemplo que estaria sendo dado às futuras gerações de juristas. Segundo ele, o judiciário estaria deixando de ser um poder técnico para assumir um papel ideológico. Essas reações não surgem do nada. Elas são o resultado de anos de tensão acumulada entre o Legislativo, parte da sociedade e o Supremo Tribunal Federal. Cada decisão polêmica, cada fala pública, cada gesto simbólico alimenta a narrativa de que há um desequilíbrio entre os poderes. Mesmo que o impeachment não avance, o simples fato do tema voltar a ser discutido já produz efeitos profundos. A imagem do Supremo se desgasta, a polarização se aprofunda e a confiança nas instituições segue sendo corroída. Mas talvez o ponto mais sensível de toda essa história esteja na justificativa apresentada por Moraes ao determinar a transferência de Bolsonaro.
Ao rebater as reclamações do ex-presidente sobre barulho e alimentação na sede da Polícia Federal, o ministro afirmou que aquelas condições não existem para os mais de 380 mil presos em regime fechado no Brasil. A comparação foi técnica, fria e estatisticamente correta, mas politicamente explosiva. Ao fazer essa comparação, Moraes não apenas respondeu a uma queixa, ele reposicionou Bolsonaro no imaginário coletivo. De ex-presidente, ele passou a ser associado diretamente ao sistema prisional brasileiro, um dos mais precários e desiguais do mundo. O efeito foi duplo e contraditório. Para críticos de Bolsonaro, a fala reforçou a ideia de que ninguém deve ter privilégios. Para seus apoiadores, transformou o ex-presidente em símbolo de perseguição, alguém usado como exemplo público, quase como um recado político. Com isso, Bolsonaro voltou ao centro do debate nacional, não apenas como réu, mas como figura simbólica de um embate institucional muito maior. Um embate entre judiciário e política, entre autoridade e legitimidade, entre poder e limites. A frase "fez o que tinha que fazer" passou a ser representada muito mais do que decisão judicial. Tornou-se o retrato de um momento histórico em que palavras ditas fora dos autos podem ter mais impacto do que páginas inteiras de um processo. No fim das contas, a pergunta que permanece não é se Alexandre de Moraes tinha poder para decidir. Ele tinha. A pergunta é se a forma, o contexto e o discurso fortalecem ou enfraquecem as instituições que ele representa. Porque decisões judiciais podem ser revistas, reformadas ou superadas com o tempo. Mas palavras, uma vez ditas, ecoam. E algumas delas ecoam por muito mais tempo do que qualquer sentença.